Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Tony Martins e estamos estudando a revista As Leis do Relacionamento, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula de número 7, que tem por título A Necessidade do Perdão. Aula importantíssima, a necessidade do perdão. Bom, gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, na pessoa do nosso irmão Edivanei, também a todo o time do crente docente. Deus os abençoe. Bom, a proposta dessa revista ela é muito interessante para a gente, porque ela vem diretamente ao nosso encontro para que vivamos bem. Aliás, a proposta dela é que vivamos muito bem, porque são lições voltadas para uma vida plena, para uma vida abundante. E o tema perdão, ou a necessidade do perdão, o perdão em si, é a ação, que nós tomamos para liberarmos ou para livrar alguém ou a gente mesmo de uma culpa, de uma dívida ou de uma ofensa. Na real, qual que é a proposta do perdão? Nada mais é do que uma melhor qualidade de vida. Então, voltando ao que a lição traz como proposta, é uma vida plena e abundante. Bom, embora hoje a ciência, através dos psicanalistas, dos terapeutas, psicólogos, ou até mesmo na questão de coach, e até mesmo a medicina em si, ela, através da ciência, reconheça e aborde a necessidade do perdão, a gente entende que o perdão é uma virtude divina. Ele é um princípio prático do reino de Deus, que foi implantado por Jesus aqui na Terra. Então vou repetir, só para a gente frisar, que apesar da ciência hoje destacar bastante essa questão da necessidade do perdão, até mesmo para a saúde biológica do ser humano, o perdão é uma virtude divina, de Deus, na vida do ser humano. E é um princípio prático do reino de Deus implantado por Jesus aqui na Terra. Significa o quê? Significa que a pessoa só consegue liberar o perdão se ela tiver com o coração aberto para o reino de Deus. A pessoa só vai conseguir viver na prática o perdão se ela estiver com o coração aberto para o reino de Deus. Veja, o reino de Deus, ele é a oposição ao reino terreno. O reino de Deus que Jesus apresentou, ele é o contrário do que o reino terreno vai pregar como conceito. Só para a gente entender um pouquinho melhor dessa contrariedade, quando a gente fala de amor, o que o reino de Deus vai apregoar sobre o amor? Vamos entender o amor que os gregos tipificaram como amor ágape, O amor ao próximo, como Jesus mesmo diz, Jesus mesmo, de uma certa forma, retificou que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aliás, ele foi mais além ainda, que ele diz assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Então a proposta do amor no reino de Deus é que a gente deva amar a todos sem reciprocidade, sem esperar nada em troca, mas amar de verdade. Já no reino terreno, quando a gente fala de amor, qual que é o conceito? Se me amar, eu amo. Se não me amar, eu não quero nem saber. Mais ainda, ou seja, além disso, alguns não conseguem amar a não ser a si mesmo, não conseguem amar a família. Por isso que a gente vê muitos maridos que não amam esposa, filhos que não amam os pais, e pais que não amam os filhos, não reconhecem. Tudo isso porque esses aí estão fundamentados no reino terreno e não no reino divino. O que mais? A gente pode falar sobre o servir. O servir, o ato de servir, o ser servo. No reino de Deus, quando a gente fala de servo, a gente tá entendendo como a mensagem de Deus, como a mensagem do reino de Deus, que quem quer ser grande no reino de Deus, seja o menor. Ou seja, quem serve é o maior. Quem está servindo, ele está se tornando grande no reino de Deus. O que é o contrário do mundo terreno? Qual que é a visão do servir?
A visão terrena, do mundo terreno, é da seguinte forma: eu não posso servir, eu tenho que ser servido. Quem serve é o menor e quem é servido é o maior. Veja a diferença, até a gente chegar propriamente dito o quê? No perdão. O que o reino de Deus vem falar acerca do perdão? Ele vai dizer assim para nós perdoarmos para quê? Para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos uma vida emocional abençoada. Então ele vai dizer assim: não guarde nenhum mal. Então essa é a proposta do reino de Deus, mas o oposto, o reino terreno, que ele vai falar. Quando se diz a respeito de perdão, ele vai falar assim: não perdoe, dê o troco. Ele vai pregar uma mensagem de vingança. E a vingança, ela pode trazer um sabor momentâneo. Né? O reino terreno vai falar: você não precisa perdoar. Por que perdoar? Ele errou, devolve na mesma moeda. Dá o troco, como eu bem disse, não seja trouxa, não seja bobo, se vingue dele. E a vingança, como eu bem disse, ela pode trazer momentaneamente uma mensagem de alívio. Mas o perdão é para uma vida toda. Ou seja, repetindo, né, a vingança, ela pode trazer um alívio para um momento, para um dia, mas o perdão é para uma vida toda. Ou seja, essa é a diferença quando a gente já começa a entender do que é o perdão, que é uma virtude, que é um princípio prático do reino de Deus apregoado para nós aqui na Terra. Olha que interessante. E aí, obviamente, há um confronto entre o reino de Deus e o reino terreno. A gente sabe que nós, principalmente nós, quanto cristãos, servos de Deus, nós temos dupla cidadania, porque nós somos já cidadãos dos céus, né? Embora ainda não estejamos no céu, nós somos cidadãos do céu. Por quê? Porque guardamos os princípios, os valores do reino de Deus. Mas a gente ainda vive nessa terra. Então nós somos cidadãos, nós não anulamos a cidadão terrena, a cidadão da terra. Por quê? Porque temos esses deveres sociais. Aí Jesus, ao implantar o seu reino aqui na terra, o que ele fez? Ele sabia que a gente estaria espírita em terra de carne. Ele sabia que nós teríamos embates. Nós teríamos situações em que nós seríamos testados, né? Aí eu gosto já do que a palavra introdutória da lição, o pastor Walter Brunelli, ele vai começar dizendo assim, que nós seríamos confrontados, que não existe nenhum grupo de pessoas que em algum momento você não possa estar passando por algum embate. Que você não encontre, seja de uma forma de um relacionamento, de uma forma voluntária ou involuntária, né, procedente de palavras ou ações, que possa trazer em algum momento algum embate. Então significa que no dia a dia nós seremos testados, algumas vezes tentados a vivermos com uma falta de perdão. E essa não é a proposta do Evangelho. Essa não é a proposta do reino de Deus implantado em nós. E a gente sabe como é difícil, a gente tendo essa ciência do homem natural, a gente sabe o desafio que é. Por exemplo, a gente sabe que nós, quanto seres humanos, a gente tem uma tendência e uma facilidade a guardar com muito mais, né? De uma forma muito mais fácil, uma facilidade, uma tendência, e de uma forma fácil guardarmos aquilo que é ruim, negativo, do que é bom e positivo. Por exemplo, a gente guarda muito mais marcas, muito mais traumas, com muito mais força, do que coisas que nos fazem bem. Vou dar um exemplo prático aqui direto para a gente entender. Por exemplo, uma mulher saiu de manhã, foi para o seu trabalho, tomou café com as suas amigas, alguma de suas amigas olhou para ela e disse assim: uau, que cabelo bonito. Nossa, seu cabelo tá chamando a atenção, uma cor viva, tá bonito. Beleza, ela vai agradecer, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai guardar aquilo com ela, certamente vai guardar. Às vezes, de vez em quando, ela vai olhar o reflexo no celular, o reflexo do cabelo no monitor do trabalho, vai no banheiro, no espelho do banheiro, vai olhar, na hora do almoço vai lembrar, e quando vira a pessoa novamente vai lembrar do elogio, vai trabalhar bem, à tarde vai para casa, chegar em casa, tomar um banho, molhar o cabelo, vai lembrar, vai dormir e acordar no outro dia e a vida continua. Mas agora imagine essa mulher de manhã indo trabalhar e alguém com uma forma maldosa, né? Porque a gente sabe que pode existir, foi para isso que Jesus nos treinou. Alguém que maquina contra o seu próximo. Ele olhou para essa mulher e disse assim: puxa, o que aconteceu com o seu cabelo? Seu cabelo tá diferente. Seu cabelo tá estranho, tá seco, tá parecendo uma palha.
Nossa, faz algo nesse cabelo, faz alguma coisa com esse cabelo, melhora esse cabelo. Imediatamente, esse aspecto negativo, essa mensagem negativa, essa mensagem ruim, vai tomar conta do coração dela. E ela não vai querer mais olhar no espelho, ela vai começar a, de uma certa forma, ficar angustiada com aquela situação. Ela vai evitar vir a pessoa que falou com ela vai evitar contato com as pessoas. Se de repente ela tem uma conversa no meio do seu expediente de trabalho e alguém olha diferente, ela já acha que está olhando pro cabelo dela, ela já vai passar em algum lugar, alguém está rindo, ela já vai colocar na mente, vai dizer assim, puxa, estão rindo do meu cabelo, estão falando do meu cabelo. Ela vai chegar em casa nervosa, no meio do caminho, ela vai estar com um carro, não vai conseguir olhar no retrovisor porque vai vir o seu cabelo, vai notar que está precisando melhorar mesmo às vezes não precisando. Chegar em casa não vai ser a mesma coisa com o esposo, com os filhos, vai tomar banho lembrando daquilo, vai chegar à noite, vai ficar lembrando daquela coisa ruim, chegar à noite vai colocar a cabeça sobre o travesseiro lembrando, vai perder o sono por conta daquele comentário que foi infeliz, que não foi legal. Com muito custo ela vai dormir, e depois que ela dormir, no outro dia quando ela acordar, o primeiro pensamento que vem na mente dela, sabe qual que é? Meu cabelo não tá legal, e aquela pessoa falou dessa forma de mim. Acontece que ela vai marcar, ela vai guardar isso com ela, e se ela não tomar cuidado, isso pode crescer, e crescer pode se tornar de uma raiva, uma mágoa, de uma mágoa um rancor, de um rancor algo tão tenebroso que possa fazer com que a sua saúde emocional seja comprometida. Então, um exemplo banal, mas é daí para menos. Às vezes é muito menos do que isso, ou até mesmo um tanto quanto mais. Mas fato é, nós temos que ter a certeza que não podemos marcar nada, ninguém. Nós temos que liberar constantemente o perdão. Por quê? Porque o perdão é divino e eu decido perdoar. Olha que interessante, eu decido perdoar. E aí, obviamente, quanto cristão, eu tenho que entender, se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Se eu quero ser perdoado, eu tenho necessidade de perdoar. Isso é interessantíssimo. Só que o que parece é que às vezes as pessoas gostam daquela marca negativa. Parece que algumas pessoas criam uns bichinhos de estimação dentro do coração, uma lembrança, e quando lembra fica com aquela sensação de, puxa, naquele dia ele falou isso, naquela hora ele procedeu daquela forma que marcou e hoje eu não consigo mudar mais. Eu tô desse jeito. Uma vez aconteceu um episódio compartilhando com vocês, alguém falou pra mim assim, puxa, quando eu cheguei aqui em São Paulo, morava, obviamente veio do Nordeste, veio para São Paulo, e disse assim, quando eu cheguei alguém me disse assim, olha, você é um caipira, você é um cara do mato, você não vai conseguir nada aqui não, e me falou palavras duras ali, e ficou tirando sarro de mim. Falei, e eu não suporto, até hoje eu não suporto ele, eu não consigo olhar para ele, eu acho ele arrogante, chato, e começou a falar bastante coisa que tinha guardado para ele, não suporto, não consigo estar junto dessa pessoa. Pensei, poxa, quanto tempo faz que você fez isso, né? Isso aí aconteceu quanto? Isso daí foi em 1969. Meu Deus do céu, julho de 1969, significa o quê? Significa que naquela época, São Paulo era conhecido como a terra da garoa, já nem existe mais isso. Em São Paulo hoje não se tem uma garoa com tanta intensidade como se tinha. As coisas mudam e as pessoas vão guardando, depois de 50 anos a pessoa vem à tona, guarda aquilo lá e não quer tirar aquilo, quer cuidar. Mas essa lição, essa proposta, essa revista, esse estudo bíblico é justamente para falar assim, larga isso, deixa isso, porque Jesus quer te libertar de tudo isso e quer apresentar para cada um de nós, literalmente, o reino de Deus na nossa vida. Aí partindo dessa proposta de reino, né, de amor próprio, amor ao próximo, ou perdão, tudo isso faz parte da vida e eu preciso exercitar. Essa que é a questão. Eu preciso exercitar e vai chegar uma hora que eu preciso demonstrar e evidenciar que eu realmente sou um cidadão do céu. Que eu perdoo, que eu tenho amor ao próximo, que eu tenho amor próprio. Eu tenho que evidenciar isso. E aí o pastor Walter Brunelli, ele começa dizendo assim, se teu irmão pecar,
Ele começa a lição passando uma mensagem de perdão, de necessidade do perdão. E ele vai falar assim, se tu pecares, ele vai destacar que quando Jesus ele vai falar sobre a necessidade do perdão, ele vai começar uma introspecção. Você tem que pensar. Então, se tu pecares contra teu irmão, quer dizer assim, uma iniciativa que eu tenho de tomar. Né? Eu posso ser o ofendido ou posso ser o ofensor. Eu posso ser ambos e eu tenho a necessidade de tomar a iniciativa de perdoar e de propor o perdão. Aí ele vai começar, né, até no 1.1 da revista, para quem gosta de acompanhar, ele vai perguntar o que é mais fácil, pedir perdão ou oferecer perdão? Isso é interessantíssimo, porque ele vai falar da tomada de iniciativa. Quando você toma a iniciativa, mesmo como eu disse, você sendo a pessoa que foi ofendida, o ofensor, o que você faz é evitar danos, prejuízos para a sua vida e para a vida do seu próximo. Isso é interessantíssimo, você evita danos na sua vida e na vida do seu próximo. Danos quais esses? Danos emocionais, danos psicológicos. A pessoa que não perdoa, ela sofre, gente. Ela se depara com a situação e ela não consegue se livrar daquilo. Então, você evita tudo isso, esses danos, e por que não dizer algumas vezes até danos biológicos, porque, como eu disse lá no começo, até a medicina estuda essa questão de falta de perdão para com algumas doenças. Então, é tão importante quando você tem essa atitude, que não é fácil, que o pastor vai também corroborar nesse mesmo tópico, dizendo o quê? Que você precisa se humilhar, e humilhação também é um princípio do reino de Deus. Perceba que tudo está envolvido na vontade do reino de Deus e na antítese, no contrário ao mundo terreno, no contrário ao que o plano, né, do mundo prega. Então nós temos que pensar que se não fizermos dessa forma, nós seremos prejudicados. Por quê? Porque o orgulho, aí é uma coisa humana, aí é uma coisa do reino terreno. Ele vai falar mais alto do que mesmo a necessidade do perdão. Aí continuando, só para frisar bem o que o pastor, porque eu achei legal os tópicos que ele utilizou, ele vai colocar assim, o perdão pressupõe arrependimento. Arrependimento é você reconhecer o erro. Né? Você pode reconhecer o erro. Né? Jesus ele vai dizer o quê? Que o ofendido, não é quem ofendeu apenas. Ele vai falar, o ofendido deve tomar a iniciativa. Antigamente, o pastor até vai comentar sobre isso, e é verdade, para quem é mais antigo na igreja, ele vai lembrar que na Santa Ceia era muito comum os irmãos se humilharem uns aos outros, de uma forma real mesmo, porque sentiam que aquele momento era um momento que você precisava estar livre de toda a culpa, de toda a dívida, de toda ofensa. Então não importava se era o ofendido ou se era o ofensor, pedia-se perdão. Então isso era algo que era tão importante que se fazia necessário em um momento tão sagrado como a Santa Ceia. Aí também vai falar, por exemplo, do perdão como um ato permanente, eu diria assim, um ato contínuo. Você tem que estar preparado. Né? O cristão tem que estar preparado para sempre perdoar. Né? Aí ele coloca uma ilustração, e é interessante a ilustração de Pedro, né? Porque Pedro ele era audacioso, e ele chega diante de Jesus e ele diz assim, talvez, é uma conjectura, não é uma afirmação, mas talvez para dizer assim, vou ganhar um ponto nessa daqui. Ele pergunta para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso inimigo? 7 vezes? 7 era um número razoavelmente, para quem está na ótica humana, falou assim, já está perdoando demais. Mas só que Jesus vem e responde para ele, não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? Essa 70 vezes 7 a gente tem que entender não como um número literal. Tem vezes pessoas que falam assim, tô perdoando essa pessoa, ela já errou comigo 200 vezes, agora é 201, tá marcando. Não é nesse sentido que a gente tem que se preocupar. Mas aqui são expressões, é como se eu olhasse para alguém e estivesse conversando com alguém e comentasse de um terceiro. E eu falasse para ela assim, olha, fulano de tal é 10. Fulano de tal é 10. Aí a pessoa me olhasse, o que? Você está falando do fulano de tal? Não, aquele ali não é 10. Aquele ali é 1000. Ele é 1000. O que você vai entender? Que ele é especial sendo 10. Mas quando você fala que você é 1000, que aquele rapaz ou aquela pessoa é 1000, ela é muito mais especial. Perceba que são expressões. Ela não é 1000 vezes especiais, mas são expressões. E nessa aqui Jesus usou uma expressão. Não há limites
para perdoarmos o nosso próximo. Esse é o desafio para estagiarmos nesta terra, cidadãos do céu, nessa terra, para vivermos aqui nessa terra já a prática do perdão, porque é certamente o que nós viveremos na eternidade com Deus. Coração puro, reto, sem ofensa, sem dívida e sem nenhuma culpa. Essa é a proposta. Não há limite para perdoarmos. Nós temos que sempre estar aptos para o perdão. Aí, ele vai falar também no 1.4 que o perdão é um ato recíproco, né? Ou seja, eu recebo e concedo. Ele usa um exemplo da passagem do servo que recebeu perdão e não perdoou seu conservo, mas é exatamente se eu quero receber o perdão, agora vamos falar da divindade de Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo. Caso contrário, é como ele mesmo, o pastor Walter Brunelli, comenta na revista, o destino é o inferno. Por quê? Porque é uma necessidade de cancelamento de dívida. Para eu ser perdoado, para minha dívida ser cancelada, eu preciso cancelar a dívida de outros. Então perceba que o reino de Deus está totalmente envolvido nesse aspecto de perdão e que é desafiador, porque esse é o evangelho de Jesus. Ele é o oposto, ele é o contrário do que a naturalidade do mundo, que o reino terreno propaga e prega para todo mundo aqui. Agora é interessante que no ponto 2 da revista ele vai começar a falar do que não é o perdão, ou que o perdão não é. Ele usa esse termo porque realmente também, assim como eu disse, que a gente guarda muito mais o que é negativo, o que é ruim, da mesma forma a gente guarda também muito mais quando há uma expressão do não proibitivo, Jesus usava muito disso, Jesus curava alguém e dizia assim, não conte nada a ninguém. Era a mesma coisa de falar assim, dá vontade de contar. E quando a gente entende Paulo mesmo falando sobre o amor, que vai falar que o amor não é invejoso, e vai dar muitos adjetivos e qualidades para o amor de uma forma negativa, dizendo que o amor não é, o que o amor de uma certa forma não é, da mesma forma o pastor vai usar do que o perdão também não é, daquilo que o perdão não é. E a primeira delas é que o perdão não é desculpa. O perdão não é desculpa. A intensidade aqui é que a gente tem que entender isso como níveis diferentes. Perdão é uma coisa e desculpa é outra. Desculpa realmente é algo mais superficial. Já o perdão é muito mais profundo. Talvez como exemplo aqui de uma questão social. Quando a gente fala de amizade, a gente de repente eu apresento para alguém um colega. Eu digo assim, esse aqui é meu colega. A pessoa que recebe aquela mensagem fala assim, esse é alguém que trabalha com ele, que tem um certo contato com ele, mas que não tem uma intimidade com ele. Já se eu chegar e apresentar para alguém uma pessoa e dizer assim, esse aqui é meu amigo, a pessoa imediatamente vai passar a receber a mensagem do quê? Que é alguém íntimo, alguém mais profundo. Talvez nesse contexto de cenário, a desculpa seja o colega, alguém superficial, alguém raso. Já o perdão é o amigo, é íntimo, é profundo, é algo que realmente vem lá de dentro. Então, entenda que o perdão não é uma desculpa, mas é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério. Outra coisa também que ele comenta é que o perdão não é esquecer. Isso é interessante, o perdão não é esquecer. Eu escutei o pastor Silas comentar na pregação, ele pregou e disse assim, que nós, quanto seres humanos, não temos o poder de deletarmos pensamentos. Isso é interessantíssimo, nós não conseguimos deletar pensamentos, mas nós conseguimos controlá-los. Aí o pastor Walter Brunelli vai colocar assim, que quando eu perdoo, eu não fico trazendo aquele problema de volta à memória, mas para mim o assunto está encerrado. Ou seja, eu não consigo esquecer da situação, mas eu não fico alimentando aquilo. Isso é importante. Ou seja, quem não perdoa, ele vai sofrer quando ele se lembrar, quando ele vir aquela situação, ouvir aquela pessoa, ele vai sofrer, Ou seja, eu não esqueço, não tenho amnésia, mas ao mesmo tempo eu consigo controlar a minha mente, os meus pensamentos, e eu consigo perdoar. Para quê? A proposta principal, colocar o assunto como encerrado e não propagar além disso.
Aí, continuando, ele vai dizer que perdoar não é uma mera formalidade. Estou seguindo assim porque eu achei interessante o que ele foi colocando na sequência, que perdoar não é uma mera formalidade. Isso é interessante porque há pessoas que se dizem que perdoaram, que estão se perdoando, ou que perdoam o seu próprio, somente para benefícios próprios. É enganoso. Às vezes você vê uma pessoa, dá um abraço aí, se perdoa, né? Aquele negócio, tá perdoado mesmo? Tô perdoado. Aquele abraço, quando a pessoa sai, um continua falando do outro, marca o outro, aquele assunto parece que não foi encerrado. E perdoar não é essa formalidade, mas a gente precisa ter um coração puro, senão nós estaremos nos enganando, né? Porque, como disse o pastor, se o perdão não for liberado do coração, ele não terá valor algum diante de Deus. Essa é a prática que a gente tem que ter do perdão verdadeiro, do princípio verdadeiro, usar essa virtude e lembrar que nós somos cidadãos dos céus aplicando o reino de Deus aqui na terra. Esse é o principal. E aí ele vai fazer um alerta do perigo do perdão retido, do perdão não liberado. Por que esse alerta que eu vou fazer? Porque se a pessoa não libera o perdão, mas retém o perdão, ela sempre estará com uma pendência. Isso é uma coisa séria, grave. A pessoa sempre vai ter uma pendência, ou sempre haverá uma pendência. E isso é algo tóxico, né, que contamina o ser. E aí a gente vai falar de todas as questões ruins para a alma, ou seja, num aspecto emocional, psicológico, biológico, né? Estamos falando já agora de corpo físico, no total. Então, o perdão retido, ele é muito perigoso. Então nós temos que, para vivermos esta prática do Evangelho, para vivermos o projeto de Deus aqui, nós temos que certamente entendermos que não podemos reter o perdão, mas temos que liberarmos o perdão a todo tempo, a quem quer que seja. Quando a gente perdoa, a gente é beneficiado, né? Porque o perdão faz prevalecer o amor, mandamento de Jesus. O perdão é um ato de obediência, eu estou seguindo as instruções dele, e o perdão vence Satanás. Satanás é aquele que quer que não perdoemos, que fiquemos doentes, que procedamos com vingança, com maldade. Mas quando a gente opera com o perdão, vive o perdão na prática dos nossos dias, a gente vence também Satanás. Isso é fantástico, gente. E aí, como conclusão dessa lição, não queria fazer diferente do que o pastor Walter Brunelli comentou na revista. Olha que interessante, porque ele vai trazer um texto de Paulo, e Paulo ele vai frisar o perdão como algo essencial para a vida do ser humano e principalmente a vida do cristão. Ele vai dizer assim, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Olha que interessante, ele vai dizer, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Novamente o perdão aí. Suportando-vos uns aos outros, e novamente, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Olha as palavras que ele está usando repetitivas, né? Perdoou, assim vós também. Está lá em Colossenses, né, 3:13. Colossenses 3:13. Olha que interessante. Como finalizar essa lição aqui? O perdão é uma decisão. O perdão é uma prática do mundo de Deus, do reino de Deus para a nossa vida. O crente ele não pode ficar guardando, o cristão não pode guardar nada, ele tem que liberar no seu coração, ele tem que oferecer o perdão. É pensar que alguém tem alguma coisa contra ele e ele se humilhar, né? Porque o perdão, ele traz esta grandeza para o ser humano. E essa grandeza, ela é justificada pelo Senhor, porque é o Senhor que certamente também nos perdoa quando a gente perdoa também o nosso próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que essa lição possa fazer muito na sua vida, na prática dos nossos dias, possa corroborar muito aí no nosso crescimento com Deus, e o mais importante, que você esteja assíduo no estudo da palavra de Deus, e que o Senhor ilumine os seus passos, guarde a sua casa e a sua vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.